Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui direto do estádio Joaquim de Moraes Filho, a casa do Esporte Clube Taubaté, onde o Taubaté vai mandar os seus jogos neste Campeonato Paulista da Série A2. Quer dizer, primeiro semestre, expectativa, claro, para a Série A2 do Campeonato Paulista. Primeiro semestre, expectativa para toda aquela movimentação da torcida do Taubaté, que espera, sem dúvida nenhuma, o acesso para a Série A1 em 2026. O campeonato vai começar no dia 15 de janeiro, quando o Taubaté joga contra a Portuguesa Santista aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho. Depois o segundo jogo é fora, é lá em São José dos Campos, no Clássico do Vale, contra a equipe do São José Esporte Clube. Quer dizer, logo na segunda rodada já tem o Clássico do Vale para a gente comentar. E é por isso que nós estamos aqui, hoje, num dia especial, para a gente falar um pouquinho mais desse Esporte Clube Taubaté, deste burrão da Central, que sem dúvida nenhuma tem uma expectativa totalmente diferente para este ano de 2025. A gente espera que o Taubaté conquiste o acesso, mas acima de tudo, jogue e jogue pela sua torcida. Aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho, você está vendo aqui no fundo o gramado do estádio Joaquim de Moraes Filho, este belíssimo estádio que nós temos na região central da cidade de Taubaté, aqui no Jardim das Nações. O Joaquinzão é, sem dúvida nenhuma, o gigante do Jardim das Nações, onde o Taubaté joga. Gramado reformado no ano passado, tratado nesse ano, para que nós tenhamos grandes partidas no nosso Joaquinzão. E quem é o nosso destaque de hoje? Quem é o nosso convidado de hoje aqui nesse programa especial? Aliás, o esporte do T7news.com.br, que em 2025 vem com tudo, acompanhando também o nosso Esporte Clube Taubaté e o nosso esporte em Taubaté. O nosso convidado de hoje é o técnico do Taubaté, Alberto Félix, ele que tem a responsabilidade de iniciar todo esse trabalho de montagem do time, de preparação do time e, claro, a montagem que vai fazer a diferença no Taubaté para o ano que vem. Bom, então a gente vai conversar com o técnico Alberto Félix aqui e, claro, sem dúvida nenhuma, a gente quer primeiro conhecer um pouquinho, torcedor que ainda não conhece, quer conhecer um pouquinho. O Alberto Félix já passou aqui pelo Esporte Clube Taubaté, já é conhecido da torcida do Taubaté, mas é sempre bom a gente lembrar um pouquinho desse treinador que já passou e que vai comandar o time no ano que vem. Quem é Alberto Félix? Alexandre, é um prazer primeiro, né, estar conversando com você aqui, né, com todos que acompanham o programa da T7 News. Falando um pouquinho de mim, né, que apenas como referência, porque a gente fala da própria pessoa sempre um pouco mais difícil, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, né, mas alguns aqui já me conhecem, né, eu sou um ex-atleta, né, que iniciou carreira no Fluminense do Rio de Janeiro, até do juvenil até profissional, né, e logo em seguida me transferi aqui para o Taubaté, né, em 1988 eu tive uma passagem aqui como atleta, né, uma passagem que fomos felizes, né? Fizemos uma grande campanha, não conquistamos o acesso, mas chegamos muito próximo. Depois disso eu rodei vários times também, né? Eu joguei em times mais conhecidos como Cruzeiro Internacional, né? Curitiba, América, e foram vários, né? Aqui em São Paulo eu joguei Guarani, Ponte, América de Rio Preto, que foi o clube que eu saí daqui, fui para o América de Rio Preto, aí já para jogar na primeira divisão, e seguir carreira, né? Mas eu sou mais identificado, assim, mais reconhecido, né, como ex-jogador do Bragantino, né? Lá eu permaneci por muitos anos, somados lá vai dar mais de 8 anos, né, atuando pelo Bragantino. Deixa eu só interromper você um pouquinho, porque aqui atrás estava passando trem agora há pouco. E tem uma história aqui no Esporte Clube Taubaté que a gente conta que é a seguinte: toda vez que passa o trem, o Taubaté faz um gol. Então eu acho que a gente está começando com o pé direito essa entrevista aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho, porque quando a gente começou a conversar com o técnico Alberto Félix, o trem começou a passar. Eu acho que isso é um bom presságio para o campeonato do ano que vem. Você que acredita, né, pode começar a pensar que o campeonato do ano que vem vai ser bom, hein, Félix? Que bom que seja, né, que já começa com energias boas, né, a gente já
ter bons fluidos assim para esse momento, e é o que está acontecendo na nossa entrevista aqui agora, e se Deus quiser vai dar tudo certo, né? É o ponto em que eu queria chegar, né, que falando como atleta e agora como treinador, né, trabalhando também, já venho há alguns anos também já na carreira, né, tenho mais de 10 anos, né, nos últimos 10, inclusive tendo trabalhado aí na Série A2 do Campeonato Paulista, né, ao qual a gente vai se preparar, né, novamente para mais uma competição difícil aí, esperando ter bons resultados e conseguir, né, o objetivo que todos, né, aqui merecem, estão muito ansiosos, né, que é conquistar um acesso, né, para a Série A1 do Campeonato Paulista. Bom, você falou que você passou pelo Bragantino, acho que foi uma das melhores passagens sua no futebol com relação ao Bragantino. Quem é que estava lá no Bragantino nessa época? Quem era o técnico do Bragantino? O Bragantino, que a gente sabe, sempre teve um destaque muito importante no nosso futebol do interior do estado de São Paulo, chegou ao título com o Vanderlei Luxemburgo, naquela final do interior que a gente teve com o Nelsinho Batista. Como é que foi a sua passagem pelo Bragantino? Minha passagem foi exatamente assim a minha chegada, né? Foi através de uma indicação do próprio treinador Luxemburgo, né? Ele já havia sido meu treinador do Fluminense também. O ano que eu cheguei foi em 1991, o time já tinha sido campeão do Campeonato Paulista, e na minha chegada coincidiu com uma transferência do professor Luxemburgo para o Flamengo. Portanto, eu tive como primeiro treinador trabalhando mesmo o Carlos Alberto Parreira. Foi o ano que nós chegamos à final do Campeonato Brasileiro, né? Chegamos à final contra o São Paulo, em que não vencemos, fomos vice-campeões. Fora isso, eu tive outros treinadores também lá, como o Enio Andrade, como o Nelsinho, treinador que também teve uma passagem muito boa. Foram vários treinadores, não me recordo bem assim, o nome de todos, mas os que marcaram mais, que são os mais famosos, é justamente o Enio Andrade, que para mim eu considero um dos melhores técnicos do Brasil, né? Foi várias vezes campeão brasileiro. Os jovens aqui não sabem, né? Mas quem é um pouco mais antigo, né, sabe o quanto esse treinador aí foi vitorioso. E o Parreira também, né? O Parreira foi um treinador também que me ajudou muito na carreira, inclusive depois me convocando, né, para a seleção brasileira também, né, em amistosos antes da Copa do Mundo de 1994. Então são esses treinadores que marcaram muito, assim, me ajudaram, né, como atleta, e também são referências para mim como treinador hoje. Quando você fala em referência como treinador, qual é a característica que o Alberto Félix trouxe desses treinadores mais destacados que você falou? Por exemplo, o Enio Andrade, que a gente conheceu muito bem no futebol brasileiro, e o técnico Carlos Alberto Parreira, que inclusive foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Quais são as características que você trouxe para o seu trabalho como treinador desses treinadores? Como eu disse, são referências realmente, né? Eu baseio, né, o meu trabalho muito assim na minha experiência primeiro do campo, né, como atleta, depois com todos os ensinamentos que esses treinadores passaram, né? Posso destacar assim o professor Luxemburgo, por exemplo, né, que é um grande estrategista. Eu acho que como ele e o professor Enio Andrade também é um outro também, muitos são treinadores que possuem, né, uma facilidade, possuíam, né, no caso assim, possui o Enio, né, e o Luxemburgo, porque também já não está mais trabalhando, mas aquele treinador que conseguia identificar um instante rápido assim de um jogo, né, e fazer uma alteração, uma mudança de tática, né, ou até de posicionamento também do atleta, e dar toda uma estratégia no jogo. São treinadores mais estrategistas. E o professor Parreira, eu vejo ele assim como um treinador de muita organização, sabe? Um treinador que taticamente também consegue trabalhar muito bem suas equipes. Além do fator que eu considero muito importante aqui, que é o de liderança, sabe? De comando. Um treinador que, na minha visão, não precisava brigar, gritar, xingar ninguém. Ele, com o próprio comportamento, nas atitudes, já passava para todos nós atletas assim, o que ele queria, né? E a gente obedecia, porque eu acho que é a melhor forma de comando, né, que qualquer líder pode ter. Não precisa você estar xingando o atleta, né, se esbravejando. Eu acho que uma colocação e até a própria atitude, né, ela acaba influenciando muito mais você. Tem essas referências, né? Claro que na parte de trabalho, mesmo considerando eles
sensacionais treinadores, eu não posso, né, tentar imitá-lo, né? Eu procuro ser eu mesmo, né, carregando com eles esse conhecimento, mas procurar colocar em prática aquilo que eu acredito, né, que é a melhor forma de jogar. Além dessas referências, eu procurei estudar bastante, né? A gente faz uma junção, né, desses fatores aí, bolamos a nossa forma, né, um método próprio que a gente tem para poder estar trabalhando, e eu procuro colocar em prática hoje, né? Então, seria basicamente isso, né, aliado esses conhecimentos aqui, a experiência que eu venho adquirindo também ao longo da própria carreira. Todo dia a gente aprende um pouco nessa função do treinador. Eu acho interessante quando a gente fala com relação a essa questão de aprender, de se modernizar, né, com relação ao futebol. E você falou aí de alguns técnicos, Vanderlei Luxemburgo, Parreira, que foram grandes nomes do futebol brasileiro. E a gente vê hoje o futebol brasileiro sofrendo. Ele está em 5º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo, algo que a gente é quase que inimaginável, né? Mas é uma realidade. Estamos em 5º lugar, né? Temos agora, em começo do ano aí, Argentina e Colômbia pela frente. Quer dizer, antigamente não metia medo. Hoje a gente fica meio com o pé atrás com relação a esses 2 jogos próximos aí que a gente tem nas eliminatórias da Copa do Mundo. O que diferenciou o futebol? O que diferencia o futebol daquela época, né? Que a gente tinha Parreira, Luxemburgo, Pofechou, Luxemburgo, né? Em alta, o técnico Parreira junto com o Zagallo na seleção brasileira, uma dupla sensacional na seleção brasileira. O que diferencia hoje o futebol brasileiro desse futebol que a gente vivenciou com tanta tranquilidade? Não tinha medo de pegar uma Argentina, por exemplo, um Uruguai pela frente, Félix? Você tem razão, a gente vê hoje o Brasil, né, numa eliminatórias, né, numa posição tão aquém, né, do que a gente queria, porque antes do Brasil, né, nas eliminatórias era raro você ver alguma dificuldade. Dessa vez a gente está correndo o risco, né, em uma classificação de 6, eu acho que até 7 equipes, né, o Brasil correndo o risco de passar para garantir, né, a classificação para a Copa do Mundo. Eu acho que, claro, né, são outros tempos, o futebol ele se modernizou. Eu acho que, falando um pouco como treinador, né, eu acredito que nós aqui, hoje eu me classifico também como um treinador, né, claro que guardado as proporções, mas aqueles principalmente que trabalham no elite, né, acho que eles pararam um pouco no tempo, né, a gente vê que com o avanço da tecnologia, da informação e a parte física, né, também, né, que seria a ciência, ela avançou muito, né, e nós, ao meu ver, escolhemos um caminho assim que acredito que tenha atrapalhado um pouco. A gente tentou imitar muito, né, aquilo que os europeus estão fazendo, né, só que de uma forma desorganizada, na minha opinião. Então, acho que houve atropelos, né, muitos aí se acomodaram um pouco, né, com esses avanços da tecnologia, esses exemplos que eu citei, e agora está tentando recuperar. E aí fica com um passo atrás, né, tentando fazer o que os europeus já vinham fazendo há mais tempo, né, e está tendo muita dificuldade. A gente tem saudades, né, do futebol que era aplicado aqui, que ele se caracterizava como um futebol muito técnico, né, que praticamente os jogadores eles conseguiam resolver as partidas na individualidade. A gente sabe que isso hoje em dia não é mais possível, né? Acho que com tudo aí que acontece, o futebol está cada vez mais rápido, está cada vez mais compacto, exige, né, que tenha muita agilidade, pensamentos rápidos, e tem que saber como aplicar tudo isso para os jogadores, né? É necessário aí todo um conjunto, uma série de fatores aí que infelizmente deixou a gente um passo atrás e estamos sofrendo muito, né? Agora até numa eliminatória, né, para se classificar e principalmente agora, né, tentar alcançar aí o nosso pentacampeonato, né, que se tornou muito o hexacampeonato. Somos Carolina, já estamos para o 20º ano, novamente como foi a espera para o Tetra, né, já estamos ali.
Então a gente torce para que aconteça esse avanço novamente, que a gente volte a ser, né, protagonista e sendo citado como o melhor futebol do mundo, que infelizmente no momento a gente está abaixo daquilo que sempre fomos no passado. Bom, e para continuar como o melhor futebol do mundo, a gente tem os campeonatos regionais aí como destaque. Tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Paranaense, enfim, os campeonatos que a gente conhece bem, os campeonatos do Norte, Nordeste, Baiano, Pernambucano, campeonatos paraense, lá do Clube do Remo e do nosso Paysandu. Quer dizer, campeonatos que a gente conhece bem. Para voltar a ter o melhor futebol do mundo, a gente precisa desenvolver cada vez mais esses campeonatos. E nós estamos vivenciando aí um campeonato da Série A2, né, que pode ser considerado hoje o segundo campeonato mais difícil do país, depois da Série A1 do Campeonato Paulista. Mesmo pensando, tem o Campeonato Carioca, né, mas lá são 4 times só, o resto não conta. Tem o Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro, Cruzeiro e América. Tem o Campeonato Gaúcho, Grêmio, Internacional, Juventude, Caxias, às vezes aparece um ou outro lá, né, para contar a história. Agora aqui em São Paulo não, aqui em São Paulo é diferente. Você tem São Paulo, Corinthians, Santos, Portuguesa, Palmeiras, mas de repente aparece um Ituano da vida, um Santo André, um Bragantino, um São Caetano da vida, que acabam se protagonizando no torneio. E a Série A2 tem esses times, né, que hoje a gente pode contar que é um campeonato, um dos mais difíceis do futebol brasileiro. Você se preparou para enfrentar esses times aqui no Campeonato Paulista da Série A2? Eu concordo com a sua colocação, Alexandre, que o campeonato da Série A2 é sem dúvida um dos mais difíceis do Brasil, né? E em termos técnicos também, de qualidade, eu acho que podemos citar mesmo assim também como talvez o quinto ou sexto, né? Isso já foi muito discutido, né? E a gente sabe disso, né? Até pelo próprio equilíbrio, né, que acontece nessa competição. Eu posso dizer para você assim, que estou preparado por conta assim, de já ter tido assim, uma experiência grande nessa competição, né? Como eu falei para você, eu estou em 2025, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai estar aqui à frente do Taubaté, né? Até porque já estamos na preparação, mas será o 10º campeonato consecutivo que eu participo dessa Série A2. Portanto, assim, eu tenho assim, um bom conhecimento, né, sobre a forma, né, que joga esse campeonato, o equilíbrio, né, em qual nós falamos aqui, e vejo esse campeonato agora até mais difícil, ou sem dúvida vai ser um dos mais difíceis, né, dos últimos tempos, né, pela preparação que a gente está vendo assim, das equipes que irão participar. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu posso dizer que estou preparado, né, mas ciente assim, da dificuldade que iremos encontrar. Então é dessa forma que a gente está se preparando, trabalhando bastante, né, se organizando aqui da melhor maneira possível para poder estar sendo competitivo também, né, e brigar por coisas grandes na competição. A gente vai falar do time, mas eu queria saber, como você já passou por aqui, eu tenho certeza que você conhece bem a torcida. Que vai sentar aqui nessas arquibancadas aqui atrás, atrás a curvinha aqui, principalmente tem aquele pessoal que gosta, né, de fazer aquela pressão, né? São as curvinhas do estádio Joaquim de Moraes Filho. Você conhece a pressão da torcida do Taubaté, né? Sim, conheço e acho que é importante. Conheço também assim, como ela também apoia, né, no momento em que a equipe. Eu falo que nós no campo ali, né, eu me considero também como jogadores, que a gente se envolve, eu me considero como um jogador também lá, a gente serve como um termômetro para ela, né? Então a gente está esperando isso que vem acontecer, a gente está o primeiro ali, o início, né, para poder contagiar eles e eles nos apoiarem até o final. Mas eu cito também assim, uma questão que eu acho muito importante para esse momento, e acho que vai acontecer aqui também, né? A torcida, toda a cidade sabe a dificuldade que foi esse ano aqui para o Taubaté. Então, esses jogadores que estão chegando, eles não fizeram parte dessa dificuldade, dessa passagem que aconteceu. E a torcida também ela é inteligente. Ela percebeu, ela viu, né, o que aconteceu. E é necessário que agora a gente tenha que reunir forças, né, para poder levar o Taubaté onde merece.
Então, assim, é importante também, né, que tenha paciência, né, e que haja primeiro incentivo, né? Se não houve antes, que dessa vez aconteça, né? Eu conversei com alguns torcedores na minha apresentação e eu senti isso deles. Eu vejo que eles estão do lado e preparados para apoiar o time assim, numa dificuldade, porque a gente está em momento de reconstrução, né? Nós estamos nos formando agora para uma competição tão difícil, como eu falei para você. Então, do mesmo jeito que a gente fala para os atletas que há cobrança, há ansiedade por parte de todos, né, por um grande resultado, eles também sabem que precisam de um apoio grande também para que eles consigam dar uma resposta positiva ali dentro do campo, né? E vamos entrar numa situação assim de desigualdade em termos de investimentos também, todos sabem disso. Então é necessário assim um pouquinho de paciência, né, e reunir força para que a gente consiga realmente ser forte, e eu acredito que a gente vai ser, né, para poder competir à altura aí daquilo que a torcida merece, né, e todo o clube, né, e a cidade também. Qual que é o esquema tático que você prefere jogar? Ou depende de cada jogo? Vai pegar a Portuguesa, é um esquema, o São José é outro. Qual é o esquema tático que você pretende colocar em prática? Já tem alguma coisa na cabeça já? Olha, Alexandre, hoje a gente nem cita tanto assim qual vai ser a tática, né? Ou o sistema de jogo que devemos implantar para que a equipe jogue. A gente fala muito assim agora em modelo de jogo, né? Então, qual seria a forma da gente jogar? Eu costumo assim sempre priorizar, né, o meu time para que ele seja um time equilibrado, né? Que ele não seja só ataque, nem que seja só defesa. Então, seja um time assim equilibrado para que a gente consiga, e é a forma que eu trabalho. Por isso que a gente não fala tanto em tática, nem de sistema. É um modelo em que a gente conta, né, com um time assim muito compacto, né, que ele seja, no momento que ele estiver com a bola, ofensivo. Não respeite, mas assim, não tenha medo, né, de enfrentar nenhum adversário. Se você tem a bola, tem que buscar o gol. Eu quero minha equipe jogando para frente, né, sendo objetivo, né? Isso aí a gente cobra nos treinamentos, e os jogadores assimilam e acabam entendendo bem o que eu estou querendo dizer com relação a isso, né? E quando estiver sem a bola, que a gente seja consistente também. É necessário que você não dê chance para que o adversário crie, né, que venha para o nosso campo. Eu gosto que a equipe jogue no setor de campo, assim, numa faixa central, não gosto do time tão recuado, né, para que a gente tenha a condição de recuperar a posse da bola já próximo do gol também e atacar. Então seria mais ou menos isso que a gente procura colocar. Aí é difícil, né? A gente sabe que depende também da característica do jogador para a gente poder estar definindo. Então, assim, são sistemas que a gente implanta e variações que acontecem tudo muito rápido durante a própria partida ainda. A partir do momento que você tem uma equipe muito compacta, muito próxima, é difícil você, até no visual, você identificar qual é o sistema que está sendo usado, porque a gente quer ocupação de espaço, quer velocidade, quer que o time jogue rápido quando tiver com a bola, né? Então, seria basicamente isso, né? Mas posso adiantar para você que você vai acompanhar aqui um time sem a bola, se defendendo mais em linhas, né? Provavelmente num 4-4-2, né? Ou um 4-3-3, ou até mesmo um 4-2-4, se eu achar que o nosso time tem que atacar mais, que avançar a marcação para poder estar recuperando a bola no campo ofensivo. E quando tiver com a posse da bola, estruturalmente também você pode perceber um 4-2-3-1 ou um 4-3-3. Mas não dá para definir, porque a variação ela deve existir e tudo muito rápido. Contamos também assim um pouco também com a característica, não quero também estar adaptando o jogador, né? Eu acho que se ele tiver mais facilidade para jogar no setor do campo lá, a gente tenta, né, com essa variação que eu estou falando para você, mudar um pouquinho aí o sistema, né, para uma variaçãozinha rápida, mas sem confundir o jogador, né, não fugir muito do que eu disse para você. Importante que estejamos bem compactos em todos os momentos, né? Quando estiver se defendendo e também quando estiver atacando com a posse da bola, buscando o gol. Perfeito. A gente estreia contra a equipe da Portuguesa Santista, jogo que acontece aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho, e depois já tem o clássico contra o São José. E conversando com meu amigo Arthur Varejão, também do nosso t7news.com.br, o Arthur pedia para eu fazer essa pergunta para você, eu vou fazer. O clássico do Vale é, sem dúvida nenhuma, o destaque principal para nós aqui. É como se fosse ganhar do São José, é como se fosse um título para a equipe do Taubaté. E o São José é a mesma coisa do lado de lá. Como é que a gente... O clássico logo na segunda rodada, isso é bom, isso é ruim? Era bom o clássico ser mais lá para frente, nas últimas rodadas, os dois times mais tranquilos, classificados já. Agora na segunda rodada, ou já é bom fazer o clássico agora na segunda rodada, porque você fica livre dessa pressão do clássico. Como é que você vê essa situação? Alexandre,
encaro e entendo, né, isso aí, que eu acho que todo derby, né, é como se fosse um campeonato à parte, né. Se eu pudesse escolher, eu escolheria jogar um pouco mais para frente também, né. Mas por conta disso, que a gente está com menos tempo assim de preparação, até em relação ao adversário também, né, o São José já está há mais tempo, já está melhor preparado nesse momento, né, para esse confronto. E você também poder jogar, né, numa fase do campeonato que você já esteja melhor posicionado, seria melhor também, né? Como você disse, assim, os dois times já praticamente classificados, aí fica mais tranquilo. Mas não depende da gente, aconteceu logo na segunda rodada, né? E como qualquer confronto decisivo, né, como se fosse uma decisão, a gente não pode estar lamentando, é olhar para frente, né, acreditar que vamos estar prontos, né, e em condições de ir lá e representar bem o Taubaté, como eu disse, e poder dar uma vitória aí, que seria praticamente um título, né, já de cara assim, para os nossos torcedores, né. Isso acontecendo também será muito, muito importante. Eu acho que já é uma forma da gente estar conquistando, né, confiança e a confiança de todos, nossa, né, para a competição e da torcida, né, e estar acreditando no que iremos fazer dentro do campeonato, né, mas são situações assim que a gente não pode escolher. Aconteceu, vamos encarar e torcer para que aconteça da melhor maneira possível para a gente. Olha, eu estou pensando aqui, eu vou até sugerir, nosso Marcelo Caltabiano está aqui, a nossa direção do t7news.com.br, de instituir, quem sabe, o troféu clássico do Vale, para ser disputado neste ano. Vou passar para o pessoal. Já pensou ter um troféu clássico do Vale, um presente do nosso t7news.com.br, T7 News Jornalismo, nosso canal no YouTube, para o vencedor do clássico do Vale? Seria interessante, hein? Já começar o ano com um troféu ganho já, né, Félix? Veja aí, é uma situação assim que, de minha parte, assim, eu procuro não estar pensando, porque a nossa responsabilidade é tão grande, assim, né, que a gente já tem coisas demais para se preocupar aqui. Agora, não posso negar que a ideia é muito boa, né, para quem acompanha, para torcedores, né, para vocês da imprensa, para todos aqui. Eu acho que é uma atrativa, mas sem dúvida. Para mim ali, eu acho que é focar, né, no trabalho, que a gente já sabe que vai ter bastante, vai ter muito trabalho, para que a gente esteja muito bem preparado assim e poder representar bem. Bom, no final dessa primeira fase, hoje a gente tem 18, 19 jogadores aí chegando já, a equipe do Taubaté, não é um elenco completo já, a gente precisa de pelo menos 2 times, a gente conversava aqui antes de começar a entrevista, 22 jogadores, 23, 20, 25 jogadores do elenco, para você não ter qualquer tipo de problema. Mas chegando ao final da primeira fase, pelo que nós já temos aqui, qual é a visão que você tem? Ninguém aqui tem bola de cristal, bitoniza para decidir o que vai ser, o que vai acontecer. Mas como é que você vê, com esse time que nós temos aqui, a expectativa do Taubaté chegar até a fase de mata-mata? Olha, eu vejo com muito otimismo, né? Eu sempre, né, que aceito, né, o convite para um trabalho, eu vou convicto de que vou conseguir ter bons resultados, né? Vou ter êxito naquilo que a gente vai entregar, né? E eu estou muito otimista, mesmo reconhecendo, assim como já falamos aqui em off também, assim, que a gente está num processo assim, de muito trabalho, né? Que não vai ser fácil, respeitando, né, todos aqueles que a gente já consegue apontar assim, né, como grandes favoritos, aí, que tem muitas equipes bem preparadas. Estou acreditando muito assim, né, que com aquilo que estou percebendo também por parte dos jogadores, né, depois da comissão técnica, né, que vamos estar forte. Eu acho que é uma competição que você não consegue traçar prognóstico antecipado, né? Como eu disse, tem aquelas que a gente acredita que vai ser favorito, que vai chegar e na prática ela acaba não acontecendo, mas e já vi muitos casos assim daquelas que entram, né, com maior dificuldade, né, que seria teoricamente assim a equipe que iria, né, talvez brigar na parte de baixo da tabela, ela conseguir despontar bem, né, arrancar e se manter para brigar pelo acesso na fase seguinte. Você lembrou muito bem no que aconteceu esse ano, né? A Série A2 ela proporciona situações como a que aconteceu esse ano, né? O 7º e o 8º acabou sendo os que conquistaram o acesso. Eu estou confiante, estou acreditando que, se Deus quiser, aí vai dar tudo certo, a gente vai fazer uma boa apresentação na competição. Muito bem. Seco para você.
além do Taubaté, quem sobe esse ano? Ou ano que vem? Então esse é difícil. Eu vou citar assim, alguns nomes assim, que a gente fala que seria favorito. Né? Você vê o Ituano, que é um time que está jogando a Série B do campeonato, veio a Ferroviária, que é um time que também subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu estou falando, né? Aí você pega times como o próprio São José, que vem aí investindo muito alto, já está muito bem estruturada, né? Que também é favorito. Considera assim os dois que caíram, né? O ano passado caiu o São Bento, esse ano caiu também o Santo André. Já são 5 equipes que eu estou falando. Aí você aponta o Votuporanguense, que seria teoricamente uma que iria brigar, né? Que foi a vice-campeã da Copa Paulista, conquistou uma vaga para disputar uma competição nacional. Pega a Primavera, que investimento altíssimo, né? Então, quer dizer, o Grêmio Prudente. Então são equipes assim que não dá para apontar uma só, né? Mas se for na teoria, né? Você vê Ituano e vê a Ferroviária, que são as equipes assim que estão representando nacionalmente aí o futebol paulista, né? Uma Série B de brasileiro, que podemos citar como uma das principais favoritas. Muito bom. Meu caro Alberto Félix, técnico da equipe do Esporte Clube Taubaté, é o nosso destaque hoje aqui, nesse especial que estamos fazendo com relação ao futebol da Série A2 do ano que vem. É o pontapé inicial do t7news.com.br na grande cobertura que a gente vai fazer desse Campeonato Paulista, desta Copa Paulista, neste ano de 2025. Treinador Alberto Félix, muito obrigado pela presença do senhor aqui, pela primeira vez conversando com o senhor aqui no nosso T7 em 2 tempos. O que a gente pode desejar é sucesso. O campeonato não começou ainda, os times ainda não entraram em campo, ainda tem aquela fase de 5 rodadas para se amoldar o campeonato, tudo. Então não tem cobrança ainda, mas depois a gente vai querer ver esse time brigando lá em cima. Obrigado, um abraço e boa sorte. Hein? Eu que agradeço, Alexandre. Foi um prazer estar conversando com você. Né? Quero deixar um abraço aqui a todos que acompanham o programa da T7 News. E estou à disposição assim, para novas conversas, né? Sempre que for possível, eu estarei aqui à sua disposição para poder conversar mais vezes. Valeu, obrigado ao técnico Alberto Félix, conversando ao vivo com a gente aqui no nosso T7 em 2 tempos, na nossa programação esportiva, enfim, no t7news.com.br, a fonte da informação no Vale do Paraíba, a grife da informação na cidade de Taubaté. Meus amigos, esse é o pontapé inicial de uma grande cobertura esportiva que o T7 News vai realizar no ano de 2025. Fique atento, nós vamos estar acompanhando a Copa São Paulo de Juniores logo no começo do ano e também a participação do nosso Taubaté no Campeonato Paulista da Série A2. E claro, todas as informações também do futsal, do handebol e das outras modalidades esportivas que fazem a diferença aqui na cidade de Taubaté. Por isso é aquilo que eu disse, 2025 é o ano em que o T7 News vai colocar a sua marca como padrão aqui na cidade de Taubaté. Fique com a gente, porque 2025 vem aí.